Fala, meu povo, vocês estão bem? Obrigado por estarem mais uma vez aqui no Léo Severino Podcast, nessa série que estamos fazendo, pré-candidatos daqui, mostrando para vocês quem são os pré-candidatos a deputado estadual, federal e talvez ainda um senador que a gente possa trazer para que o itajaiense conheça quem são os candidatos da terra, que não coloque o seu voto em outros candidatos que não daqui por falta de conhecimento. Se assim o itajaiense quiser, que o faça, cada um comanda o seu voto, mas que não seja por falta de conhecimento. Esse é o nosso intuito aqui nessa série de podcasts exclusivos que estamos fazendo. E estou sozinho aqui, Robson Coelho não pôde vir hoje, é uma pena, essa é a hora que eu falo, ô Robson, obrigado por estar presente, ele fala com o convidado, eu vou me rebolar aqui para fazer esse negócio sozinho. Robson pediu para justificar a falta dele, não pôde estar aqui porque deu algum probleminha ali na empresa, a gente está gravando aqui, a maioria dos podcasts a gente grava em sábados, né? Então a gente passa o sábado aqui gravando e dessa vez para poder atender alguns candidatos que não puderam no sábado, a gente abriu uma agenda em dia de semana, por isso o Robson não pôde estar aqui comigo, está justificada a ausência dele. Obrigado, deputada Ana Campagnolo. Oi, querido. Oi, Léo. Que alegria estar aqui com vocês que estão nos assistindo. E nós já ligamos aqui pro Robson, já briguei com ele, porque só comigo ele não veio, o povo vai pensar que ele não gosta de mim. Então, eu já dei um puxão de orelha nele e já me explicaram tudo, mas é uma alegria estar aqui com vocês. Vamos fazer valer, vamos fazer o melhor entrevista nós vamos fazer hoje, só pro Robson ver que ele nem fez falta. Toma essa, então. Vamos ver. Responsabilidade é grande. Normalmente, quem sabe os dados políticos mais técnicos e econômicos é ele. A gente inventa, A gente inventa. Vamos dar uma de Ciro? Ciro Gomes, inventando dados, vai ficar ótimo. Então tá bom. Deputada Campagnolo, agora tem um monte de gente nesse momento, vendo o início desse podcast, falando assim, ela não é Itajaí. Só por causa do meu sotaque do leite quente. Eu não sei. Qual é o nome do peixe que a GDC enlata ali na murta? Aí tá demais, né? Qual é? Não sei, faço a menor ideia. Eu acho que é tubarão, baleia. Olha, o pessoal fala muito isso mesmo, mas é por quê? Sacanagem. Qual é o ano que o Marcílio foi campeão? 1963. Quem te falou isso aí? Meu chefe de gabinete. A tua assessoria é top. É top. Onde eu tenho defeitos, a minha assessoria é perfeita e vice-versa. Que bom. Realmente o pessoal fala muito sobre isso e o meu sotaque não me deixa mentir, né? Eu nasci aqui no Marieta Conder Bornhausen, mas com 1 ano de idade, meu pai, Job Campagnolo, levou a mim e a toda a família para Chapecó. Então, a família do meu pai é uma família de agricultores, né? Eles criavam gado, plantavam. Então, realmente, eu tenho o sotaque de colona lá do interior e tenho muito orgulho de ter crescido em Chapecó. É uma cidade pujante, a capital do Oeste. Mas eu sou de Itajaí. Passei todos os anos da minha vida, todas as minhas férias aqui. Inclusive, morei, antes de me eleger, no bairro onde morava o Marcos Conder, né? Qual é o Cabeçudas. Ah, é? Inclusive, Bacana. meu avô sempre me contou essa história. Meu avô veio com 10, 11, 12 anos para essas terras, inclusive para Cabeçudas. E meu avô sempre me contava histórias da história de Itajaí, né? Dos bastidores. E uma delas é o fato da Dona Marieta, quando ainda muito adolescente, morava ali em Cabeçudas, ela teve que fugir do incêndio na casa dela usando a antena da televisão. Meu avô sempre conta isso. Não sei se é verdade, mas como ele trabalhava na frente da casa da Marieta, o vô não mente, né? É imentível. Imentível. Então, eu cresci em Chapecó, né, durante o ano letivo, mas todas as minhas férias, todo fim de ano, sempre que possível, eu vinha para cá. Inclusive, tenho uma propriedade ali em Cabeçudas, que tá no meu nome. E quando eu me aposentar dessa vida, é ali em Cabeçudas que eu vou passar a minha velhice. Não adianta nem me convidar para ir para Miami, que eu não vou. Vai ser em Cabeçudas. Hoje a deputada mora onde? Eu moro em Florianópolis. Quando eu conheci meu marido, eu morava em Itajaí, ele em Balneário Camboriú, mas nós temos uma filha pequena, e você sabe, né, o deputado tem que estar lá na Assembleia Legislativa terça, quarta e quinta. Agora terça e quarta, porque quinta a sessão é remota. Mas ia ficar muito inviável com um bebê de 6 meses fazer essas viagens o tempo todo, então eu me mudei para lá. Diferente do meu colega, deputado Coronel Mocelin, que é meu amigo, amicíssimo, deputado Mocelin, que mora aqui em Itajaí, se elegeu aqui, mora aqui e continua morando aqui. Eu, apenas por uma questão de logística, moro em Florianópolis, mas minha família é daqui e eu continuo vindo para cá toda semana, se não 2, 3 vezes por semana. Entendi. O conceito é de cada um, né? O que é ser daqui? Às vezes o pessoal me perguntou, quando eu ia começar, mas o que é ser daqui? Olha, gente, quem tem forte vínculo com a cidade, né? Porque a gente tem, por exemplo, já entrevistei
Mocelin que você falou, Mocelin não é natural de Itajaí, mas está há 26 anos, 20 e tantos anos, sei lá, não lembro agora, 20 e poucos anos morando em Itajaí, né? Então, se considera que é aqui Itajaí. A deputada nasceu aqui, tem vínculos familiares aqui, hoje mas cresceu numa outra cidade, né? Mas continua com os vínculos aqui, com essa história, com esses vínculos em Itajaí. Então, o conceito do eleitor é do eleitor, cada um que faça o seu conceito e vote em quem quiser. A nossa ideia aqui é apresentar os candidatos para vocês, tá? O conceito do que é daqui, do que não é daqui, quer votar, não quer votar, aí é com vocês. Deputada, fosses para Chapecó, mas falou que tu morava aqui em Itajaí e o teu marido em Balneário. Exatamente. Então, tu voltou para cá. Quando que tu volta para Itajaí? É muito legal comentar essa situação. Eu sou professora de formação, sou professora de História, eu fiz faculdade na Unichapecó, mas as condições salariais não estavam muito boas e quando eu comecei a pesquisar o Estado, olha só, não tenho afinidade política com o prefeito Volney, não tenho nenhuma afinidade, mas quando eu estava pesquisando as cidades que pagavam melhor o professor concursado da prefeitura, Itajaí apareceu entre as primeiras. Então, lá em 2017 eu fiz o concurso, eu comecei a estudar para o concurso, me preparar para o concurso e passei, foi o primeiro concurso para efetivação que eu fiz e passei no concurso aqui em Itajaí. Então, eu me mudei e em 2018 eu já trabalhava aqui, trabalhava lá no bairro Itaipava, o pessoal deve conhecer a Escola de Campo Maria do Carmo, que fica ali perto do Brilhante, né? Sim. Muito perto também daquela tão discutida rodovia Antônio Raio, né? Passei por ela todos os dias para trabalhar antes de me eleger. Então, a gente sabe também da demanda que a cidade tem com relação àquela rodovia. Bom, então eu passei nesse concurso, tanto como efetiva como temporária, e vim morar em Itajaí, porque o salário do professor aqui, à época, em 2017 e em 2018, era muito mais sedutor do que lá em Chapecó, né? O salário da prefeitura. Mas a minha história com a cidade, ela é muito anterior a isso. E também a minha história na política. Muita gente diz, a deputada Ana é uma política outsider, né? Ela foi eleita inesperadamente e não tinha o perfil. Mas o meu avô já havia sido candidato a vereador aqui na cidade, muito tempo atrás. O meu pai foi candidato a prefeito na eleição em que o atual prefeito, Volney Morastone, ainda candidato pelo PT, se elegeu vereador. Então, em 1988, meu pai foi candidato a prefeito de Itajaí. E, naquela ocasião, ele ficou em 4º lugar na disputa pelo PDT, por um partido de esquerda, partido do Ciro Gomes, inclusive. E o PT ficou à frente e quem se elegeu naquela ocasião foi o João Macanhã. O pessoal que acompanha a história de Itajaí sabe disso. Então, meu pai tem uma história aqui com a cidade. Ele se formou, ele passou no concurso da Polícia Militar em 1970, em Chapecó, mas em 1972 meu pai veio para Itajaí. E foi aqui, então, que ele construiu a vida dele como policial militar, fez a formação de sargento em 72, ficou aqui até se formar na Univale, estudou na Univale, saiu de lá bacharel em Direito, que foi quando ele começou a namorar com a minha mãe, Maria Raquel Teixeira, que é filha do avô, né, do meu avô, João Apolinário Teixeira, que mora lá em Cabeçudas há mais de 60 anos. O meu avô veio trabalhar para o doutor Genésio Miranda Lins quando ele tinha apenas 16 anos em troca de casa e comida. E ficou, e está até hoje lá. A propriedade onde o meu avô mora, em Cabeçudas, inclusive, foi uma espécie de acerto, um presente que o Dr. Genésio Miranda Lins deu para o meu avô. E para você que é de Itajaí e não conhece a história do Dr. Genésio Miranda Lins, nós temos uma fundação com o nome dele, e algumas das fotos que estão lá na fundação, que alimentam o histórico da casa, vieram do acervo do meu avô. Eu fiz questão de ir com ele em 2017, nós catalogamos as fotografias, levamos lá, e deixamos registrados lá na fundação. Então, meu avô trabalhou por 50 anos como motorista do banqueiro Genésio Miranda Lins, que foi quando ele teve a ocasião de conhecer a Marieta, que dá nome ao hospital, conhecer os Bornhausen. Esconder, né? Bornhausen. Exatamente. Então, meu avô conheceu todo mundo e, através dele, eu conheci essa história. Ele tinha em casa lá uma pintura da família e ele me contou tudo que eu precisava saber sobre a política local, meu pai e meu avô. Os dois eram do PDT, né? Partido de esquerda. Bacana. Mas hoje somos todos conservadores. Um abraço, então, Marcelo Sodré e toda a trupe do PDT de Itajaí. Deus ajude. O espaço está aberto. O Marcelo emagreceu agora, parou de fumar e emagreceu mais de 20 quilos agora. Tá andando de moto. Tá um meninão. Esses dias eu passei por ele na rua. Olha, eu dava base de 18 a 22 anos para ele. Tô vendo um certo interesse. O senhor é casado? Olha, se o Léo não for casado, seu Sodré, o senhor tem chance.
Senti um apaixonamento no ar, hein? Deixa assim. Um abraço pro Sodré, pra Cátia e pra toda a galera aí da prefeitura. Aproveitar que o Robson tá aqui pra puxar saco da prefeitura. Olha só, Ana, o teu vínculo histórico com a cidade tá claro, né? Agora, com relação ao mandato da deputada, a senhora é uma deputada com combates bastante ideológicos, pelo menos é o que se vê, né? Inclusive, debates que, a princípio, se encaixariam muito mais em Brasília do que em Florianópolis, talvez, né? Mas a senhora fez a escolha por Florianópolis, por ser uma deputada estadual. O quanto a senhora considera que o seu mandato fez por Itajaí, pela região de Itajaí? Bom, primeiramente eu discordo que as minhas pautas, elas são, você tem razão, elas são também federais, mas eu discordo de que o impacto delas é nacional. Embora o meu trabalho seja reconhecido nacionalmente, há um impacto direto nos municípios e nos estados de qualquer pauta ideológica, por mais absurda que você possa pensar que seja, como, por exemplo, a pauta armamentista. Isso é um assunto para se discutir lá em Brasília e não aqui. Realmente, eu não sou eu defendo muito essa pauta, mas eu não tenho investido tanto tempo nisso, mas apenas a título de exemplo, nós temos a Schützenfest, que é aqui em Jaraguá do Sul, que foi alvo de uma polêmica nacional quando um ex-deputado chamou a nossa festa típica, a nossa festa local, de uma festa nazista. Então, você vê, não existe essa distinção. Quando se trata de ideologia, não existe uma grande separação entre União, né, entre os estados da União, a federação e os municípios. Todos são igualmente impactados. Mas, respondendo à tua pergunta, essa é uma das falácias que a gente ouve bastante com relação ao meu mandato, no sentido de diminuir a minha importância para a cidade de Itajaí ou de me transformar em uma deputada meramente ideológica. Isso não é verdade. Eu sou a deputada estadual que mais enviou recursos para o município de Itajaí, até que eu tenha conhecimento, né? Nesse mandato e nos anteriores. Só para a região da Anfre, nós enviamos 6.900.000 reais em emenda. Só para a região da Anfre. Especificamente para Itajaí, nós enviamos 3.600.000 reais nos últimos 3 anos. A gente tem até um informativo de mandato, porque as pessoas me relacionam muito bem, como você disse, Léo, a uma deputada ideológica, e eles pensam, o deputado ideológico, ele não se atenta às pautas locais. Uhum. E eu tenho até um mapa que eu distribuo para o pessoal, informativo de mandato, Léo. Pode ver aí onde é que estão concentrados os nossos recursos. No extremo oeste, que é a cidade onde eu cresci, que me deu esse lindo sotaque do leite quente, que é Chapecó, então nós concentramos os nossos recursos lá e aqui, em Itajaí. E de fato, inclusive, tá com uma cor diferente aqui, Chapecó e Itajaí, né? Chapecó com quase 3 milhões, Itajaí 3,5. Exato, Itajaí 3,5 milhões de reais em recursos. O pessoal que quer ver esse material está na internet? Não tá, a gente entrega pessoalmente, mas no nosso site, anacampanholo.com, tem todos os ofícios, protocolos, tem tudo lá na internet. Bacana. Lá no nosso site. Não esse material, mas o relatório. E como você pode ver, olha, a região da Anfre e a região oeste, nós enviamos recursos sem parar. Uma das nossas primeiras ações lá, ao entrar no parlamento em 2019 foi uma formalização em relação a Antônio Raio, né? Aí a gente descobriu lá no início, em 2019, que havia lá na Antônio Raio uma paralisação de obras, a gente reivindicou. Todos os deputados, é importante falar isso, nós temos outros deputados aqui de Itajaí, como é o Coronel Mocelin. Eu não tenho medo de concorrência, eu não tenho medo de falar isso. O deputado Coronel Mocelin é um ótimo deputado, é meu amigo, é um cara muito preocupado com a cidade. Quando as pessoas dizem que ele não é daqui, que ele não representa essa cidade, eu fico muito chateada, porque ele é muito daqui, assim. Ele todo dia, toda hora, ele tá lá batendo na porta do governador, ele até se dá muito melhor com o governador do que eu. Ele é muito preocupado. Muitas vezes eu não podia vir para cá, ele dizia, não, Ana, vem, vai ter um evento da CDL, vai ter um evento tal, vem comigo. Vem. Eu falo, coronel, não posso, estou aqui no Oeste, estou em tal lugar. Então, ele é, sim, um cara muito comprometido. E nós dois, sempre que podemos, a gente trabalha juntos. Uma das coisas que ele me ajudou e que também nós fizemos por conta, mesmo que ele não estivesse lá, nós reivindicamos melhorias lá para Antônio Raio. Foi um dos primeiros pedidos que nós fizemos já em 2019. Nós também fizemos vários requerimentos, pedidos de informação com relação ao ferryboat, né? Inclusive, existe a possibilidade de um túnel subaquático que está sendo estudado, avaliado em 500
500 milhões de dólares para fazer esse túnel, que é um valor exorbitante, mas não somos contrários a isso, sempre estivemos atentos a essas questões de mobilidade, as rodovias, todas as questões relacionadas ao município. Nós enviamos recursos para reformar escolas, para projetos sociais, para conselho tutelar. Esses 3,6 milhões de recursos são muita coisa para quem diz que a deputada Ana é só uma deputada ideológica. Se eu fosse só uma deputada ideológica, não seria aí a recordista de envio de recursos para cá. O Marieta também, nós temos uma proximidade. Eu falei, eu nasci no Hospital Marieta, não teria por que eu não ter um carinho especial por eles. Mais de 1 milhão de reais em recursos nós enviamos para lá. Para o Pequeno Anjo também, que é o hospital infantil, nós enviamos 500 mil reais, ou seja, R$500 mil, e já nos comprometemos em enviar mais R$500 mil até setembro agora, assinar e empenhar mais R$500 mil. Isso tudo verbas de emenda parlamentar. Isso tudo é emenda parlamentar. E também é importante dizer para o cidadão o seguinte, a emenda parlamentar não é um dinheiro do deputado. A gente fala sobre a emenda porque é uma forma de provar o nosso comprometimento com uma região. Mas o contribuinte aqui de Itajaí, mais do que de qualquer outra cidade, porque Itajaí é uma potência, o segundo maior PIB, né, se não me falha a memória. Segundo maior PIB. Do estado de Santa Catarina. Então, Itajaí, mais do que qualquer outro município, contribui pagando seus impostos. E todos esses impostos vão para os cofres públicos. A emenda é apenas o retorno do dinheiro do cidadão. Então, o deputado que destina uma emenda, ele não faz favor nenhum. Não é mais que obrigação dele destinar a emenda. E esse dinheiro é do seu trabalho, não é do trabalho do deputado, é do seu trabalho. Você que paga imposto, que consome, que paga seu imposto. Você que vive em Santa Catarina, em Itajaí, esse dinheiro é seu. Mas por que a gente cita a emenda? Só para mostrar o nosso comprometimento com determinadas regiões e com determinadas localidades. É impossível alguém olhar para o nosso mapa de emendas, olhar para o nosso trabalho e dizer que a gente não tem um carinho especial por Itajaí e por Chapecó. É impossível. São os nossos recordes de envio de recursos. Eu tento ter uma boa relação com todos os políticos, porque eles mandam alguma coisa em algum lugar sempre, por mais que eu não tenha afinidade ideológica com eles. Então, é o caso, por exemplo, do prefeito Volney. A gente sabe que o prefeito Volney foi vereador do PT, até já comentei isso, na época que meu pai era candidato, eles viviam brigando, os dois. Meu pai sempre me conta essa história, eu não tinha nem nascido, e meu pai já brigava com o Volney lá por causa de questões partidárias, ele do PDT e o Volney do PT. E hoje ele não é mais do PT, mas eu sei que é um prefeito com muitas inclinações à esquerda, mas teve inúmeras ocasiões em que o prefeito Volney fez algo bom e eu fui para a tribuna elogiar o trabalho dele, porque eu não quero queimar ponte nenhuma com o prefeito da minha cidade, é a cidade que eu amo, né? Então, o prefeito, por exemplo, paralisou a ação de um movimento, de um evento chamado Roda Bicha Criança Viada, não sei se você lembra disso. Absolutamente. Foi feito com recurso do governo federal enviado para as prefeituras, que esse pessoal ia receber entre 10 e 20 mil reais para fazer uma live chamada Criança Viada, Roda Bicha. E o prefeito Volney, apesar de todas as divergências que eu tenho com ele, ele agiu rapidamente para impedir o avanço dessa pauta, dessa agenda. Então, eu parabenizei o prefeito naquela ocasião. E da mesma forma, tenho uma excelente relação com o prefeito João Rodrigues, lá de Chapecó, tenho uma excelente relação com os dois prefeitos. E sempre que ele me procurou, que eu o procurei, fui recebida com cortesia. E vai ser sempre assim, enquanto ele precisar, enquanto eu for política, qualquer político de qualquer partido vai poder conversar comigo. Bacana. Não fecho portas para ninguém. Bom, a gente já tá falando da pergunta do prefeito, mas já que tu citou o nome dele, então vamos ver, ele tem uma pergunta para mandar aí pra gente. Vamos ver, acho que já foi previamente quase que respondida, mas desculpa, prefeito, eu atropelei tua pergunta. O senhor já não sabia que tinha isso. O senhor já fez essa pergunta 18 vezes, então acho que o senhor não vai se importar de ter atropelado dessa vez, né? Pessoal, não servi café para a deputada porque ela falou que não toma, tá? Isso é impressionante, né? Da sua candidatura de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFE. E se eleito, renova a mesma pergunta. Qual o compromisso do seu mandato de deputado estadual ou deputado federal com Itajaí e com a ANFE? Bom, previamente respondido, né? Já Obrigado, respondi. prefeito. Se eu trabalhar mais do que eu já estou trabalhando, acho que minha filha não vai mais nem me reconhecer. Trabalho tanto que... Tem uma foto, a sua assessoria mandou uma foto ali, quando viu a temática em si do podcast, do seu avô, que você falou que é... Ah, ele foi candidato. Que foi candidato, eles mandaram uma foto, vamos ver se o pessoal consegue colocar aí na tela. Como que é o nome dele? O nome do meu avô é João Apolinário Teixeira. João Apolinário Teixeira. Escrevi um livro. É parente da Pamela? Não.
Eu escrevi um livro da vida do meu avô. Olha só. Isso é nepotismo. Não é, não. Ela não é parente, não. Olha só, eu escrevi um livro da vida dele, enquanto vocês acham aí, ó. Quando ele fez 80 anos, eu dei de presente para ele 2.000 exemplares. Ele mora ali em Cabeçudas. E foi quando isso? Faz 5 anos já. Ah, bacana. Eu não era candidata tá aí. nem nada. Olha aí, ó, que bonitão, meu Olha avô. só. Pela ecologia, ele ama, ele assim, desde pequeno, assim, cresci ali em Cabeçudas ouvindo o nome das árvores e dos animais. Ele era apaixonado. Vamos lá, Frente Popular, olha só, pessoal. Só faltou, ó, para completar isso aqui, ó, Frente Popular, o cara de aviador, pela ecologia, pelo turismo e pela habitação. Esquerdista pra caramba, hein? Não, para completar isso aqui era só para ser 12.666, porque o resto não nada, hein, gente? só escapou. Pra você ver como a deputada Ana... Dizem que a deputada Ana é radical, não consegue dialogar. Como é que eu não consigo dialogar com o vô do PDT, gente? No partido do Ciro Gomes? Como é que pode isso? Verdade, Ciro Gomes está top. E aí eu escrevi a história da vida do meu avô e o que me levou a escrever foi aumentar, né? Criar memórias e raízes minhas. Aumentar essas raízes com relação à nossa propriedade ali em Cabeçudas, a nossa terra. E também com a cidade, porque, como eu disse para você, o que me motivou foi o fato de nós termos encontrado fotos que o meu avô tinha em casa com a família Bornhausen, a família Tem umas Conder. fotos aqui. Legal. Tem umas fotos antigas aqui. e eu achei que seria legal a gente... Meu avô ter um registro disso. Lógico que quando eu escrevi esse livro aí, eu não tinha nenhum sonho, expectativa de me tornar política, né? Foi mais de 5 anos atrás, não tinha nenhum plano político. Mas o meu avô ficou feliz. Ele é importante dizer isso, ele é semi-analfabeto, porém ele conhece a história da cidade e até a história do país de um jeito surpreendente. O meu bisavô foi assassinado por um cara chamado Getúlio Vargas. Não era Getúlio Vargas, o próprio, né? Mas coincidentemente porque meu avô era partidário, meu bisavô era partidário do Getúlio Vargas. O seu Apolinário Teixeira, meu bisavô, então foi morto numa disputa política aqui na região litorânea. Caramba! Porque ele e a família defendiam o Getúlio e o Getúlio Vargas, outro Getúlio Vargas, matou meu avô a paulada, né? Então, a família tem um histórico de envolvimento político. Coisa de novela esse negócio aí, cara. Loucura. E eu escrevi aqui, né? Queria que ficasse na memória para a família não esquecer, meus filhos, meus netos, não esquecerem a história dos meus antepassados. Acho que isso é muito importante para a gente compreender aonde que a gente tem que fincar raízes e o que a gente tem que defender. Aliás, o próprio Marcos Conder falou sobre isso. Eu tenho um livro que eu amo muito, não sei se o pessoal conhece. Quem não conhece pode comprar aí na internet o livro usado, porque não tem novas edições. A Pequena Pátria. Foi um livro escrito pelo Marcos Conder sobre o Lauro Miller, né? Lembrando que o Lauro Miller foi 4 vezes governador e o Marcos Conder foi nosso prefeito aqui de Itajaí. Eu não estava viva, né? Enfim, mas ele foi prefeito de Itajaí. E o Marcos Conder, ao falar sobre o Lauro Miller, fala sobre isso. Que a nossa casa, a nossa terra, é a nossa pátria. Eu posso ler? É muito bonito, eu quero ler para o pessoal. Olha o que ele diz aqui. A nossa pátria, sim. A pátria, já o disse uma vez, é primeiramente a casa em que nascemos, a casa de nossos pais, a casa dos nossos filhos. Depois, a pátria é o povoado, a aldeia, a vila, a cidade, o município em que primeiro vimos a luz do dia. Assim também, quem não ama a sua família, o seu lar, a sua terra natal, não pode amar o seu estado, o seu país e a sua pátria. Ave Itajaí Formoso, terra de nossos pais, berço nosso e de nossos filhos. Bendito sejas, torrão natal, fonte de nossas alegrias, urna sagrada de nossas dores, bendito sejas no céu e na terra, ó Itajaí. Então, Marcos Conder, que era um apaixonado pela cidade, bonito, não é? Lindo. Pô, a história dos dois é impressionante, tanto do Marcos Conder quanto do Lauro Miller, e os dois nasceram aqui na nossa Itajaí. Eu gosto muito de citá-los, inclusive eu vi que você entrevistou recentemente o Paulinho, né? Bornhausen? Sim. Paulinho Bornhausen. E o meu avô conheceu toda essa turma aí, ele sempre me mostra as fotos. E o Lauro Miller, inclusive, nasceu em Itajaí quando se chamava ainda Vila de Itajaí, né? Dizem que há controvérsias, né? O município tem 162 anos, mas tem gente que diz que o município tem 200 anos, né? Pelo início da colonização. Mas o Lauro Miller nasceu em 63, 3 anos depois que Itajaí, né? Que Itajaí nascia. Então, ele faz parte da nossa história. E ele está dizendo aqui, ó, quem não ama a sua família não pode amar a sua pátria. E, para mim, isso é uma das coisas que mais conecta o pensamento ideológico conservador do nosso mandato com a cidade, com o Estado e com a vida pública. As pessoas falam muito isso que você disse, Léo. Mas a deputada Ana é uma deputada ideológica. Em que consiste a nossa ideologia?
Aí não digo a minha, a ideologia do pessoal que trabalha comigo. O meu gabinete é uma coisa só, né? A Bíblia tem uma analogia quando ela fala sobre igreja, por exemplo, e diz que Jesus é a cabeça da igreja e os membros são o corpo. Sim. O nosso gabinete é mais ou menos assim. Um é a cabeça, outro é o braço, outro é a perna. E ali no nosso gabinete nós não temos uma ideologia, nós temos uma cosmovisão que nos une. Que são os princípios que a gente defende, que não são ideológicos. São princípios que todo cidadão catarinense, catarinense e itajaiense, eu sei que compartilha. É o princípio de que, olha, a minha família é algo tão importante para mim que, se for necessário, eu me envolvo na disputa política. Se for necessário, eu me torno um empresário, um professor ou qualquer outra coisa que me seja demandado, a fim de suprir as necessidades da minha família e fazer esta cidade, esse povoado, esse estado um lugar melhor para a minha família. Este ponto, que não é ideológico, eu acredito que não me conecta só com o cidadão itajaiense, mas com qualquer cidadão que é a favor da sua própria família e com os pais fundadores da cidade de Itajaí. Era o pensamento do Lauro Miller e do Marcos Conder. E o pessoal também fala, a deputada Ana é a deputada dos livros, né, que não solta os livros nunca. Mas, olha, isso até dá uma impressão errada. Teve gente que diz, eu não falo com a deputada Ana, ela parece que é muito metida. Já ouvi isso algumas vezes. O Marcos Conder, ele deixou de estudar. Foi o único da família que não estudou, porque ele era o mais velho e precisava trabalhar para dar estudo para todos os seus irmãos. E, no fim das contas, tendo estudado menos do que todos os outros, foi o mais proeminente na vida pública. Então, olha como a família, que não é ideologia, que o pessoal diz, deputada Ana é ideológica. Não. Nós entendemos a importância da família como uma estrutura, não que a família seja perfeita, mas ela tem que ser preservada. Justamente por já ser difícil ter uma família feliz, em boas condições, você precisa lutar por isso. Isso é a bandeira ideológica do nosso mandato. E isso eu tenho certeza que nos conecta a todo itajaiense. Além de todas essas coisas que eu já falei, e respondo ao prefeito. A mesma coisa que levou o prefeito, que tem um espectro político tão diferente do meu, afinal, um histórico de PT na vida do prefeito. E o meu histórico sempre foi de direita. Nós dois nos unimos, eu e o prefeito de Itajaí, naquele momento ali. Por exemplo, no evento do Roda Bicha. Deputada estadual Ana Campanholo subiu na tribuna para parabenizar o prefeito de Itajaí pela sua atitude. E há uma coisa que conecta o prefeito e eu no mesmo motivo, nessa mesma situação, a família. O que levou o prefeito, acredito, a achar aquele evento tão absurdo foi a mesma coisa que me levou a achar absurdo, que é a mesma coisa que leva o cidadão itajaiense a achar absurdo. É ou não é absurdo? Que não foi o pensamento do MP, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Que recorreu e agora parece que vai acontecer, tá? Talvez ocorra o evento. Mas os políticos puderam deixar a sua marca posicionada, né? E vai acontecer porque o MP não é escolhido, nenhum agente do Ministério Público foi escolhido por vias democráticas. As pessoas votaram no prefeito e votaram na deputada Ana. Então, quando a gente fala, de alguma forma, estamos representando uma parte da população. Isso é muito importante dizer. Tá aí, deputada Ana Campanholo, então, falou que é de Itajaí e falou que o seu mandato ideológico é ideológico e isso é importante para a cidade, para o Estado e seja onde for, porque, em princípio, defende a família e as pessoas. Sempre. Sempre. É a isso? família e a vida, com certeza. A família e a vida. Tá certo. Aí, Clava, tá engatado, hein, Clava? Ah, muito importante. Muito importante mencionar o vereador Clava. Eu até anotei o nome dos vereadores. O Clava, o Beto Cunha, o Rubens Angioletti e o Marcelo Werner, que é o nosso presidente aqui da Câmara. Foram os 4 vereadores que nos procuraram nos últimos 4 anos para fazer essas conexões com o município. Eu falei aqui das emendas, né? 3 milhões. Tem que mencionar esses vereadores. São partícipes, tá? Todos esses vereadores são partícipes de qualquer sucesso da nossa atuação política aqui, porque eles são os que conectam e confiam no nosso trabalho lá em Florianópolis. Então, muito obrigada. Um super beijo para vocês, nossos vereadores queridos. Desculpa. E espero que a população lembre deles, né? Daqui 2 anos. Tem que lembrar deles, esses caras são bons. Eu acho que vai vamos lá, Beto, Clava, Marcelo e... Adriano, Beto, Rubens e Marcelo. E o Rubens. O Marcelo Werner pode ser lembrado já. Sempre. Talvez. É candidato a federal. É mesmo? É. Então boa sorte, Marcelo. Que Deus te abençoe. Provavelmente candidato. Estamos gravando, é pré. Candidato. Não pode esquecer, né? Pré-candidato. Não tô pedindo Qual que é o nada. partido do Marcelo? O Marcelo, a história dele é no PCdoB. Coisa boa, hein, Marcelo? Mas agora Vamos ele tá no rever essa PSC. vida. Eu gravei aqui com ele alguns dias atrás e perguntei para ele como é que a gente vira de comunista para social cristão numa tacada só, sem nem passar por nenhum partido no meio. Só o poder de Deus na vida da pessoa. Não, mas ele é um macaco velho, né? Marcelo, gente boníssima. Falou que era uma questão mais pragmática de legenda do que ideológica sempre, né? Marcelo É um querido, Marcelo. Meu Deus, um baita no vereador. Ana,
Tá quente agora a CPI, hein? Tá Exatamente. fervendo. Exatamente. Essa é a importância do deputado estadual. O pessoal fala muito isso que você falou aí, sobre ser deputada ideológica, sobre não ser deputada regionalista. Eles querem também me empurrar para Brasília. Todo mundo quer ir para Brasília, é mais chique lá, né? Tem apartamento funcional, o salário é maior, todo mundo quer ir para Brasília. Mas a deputada Ana não quer. Eu sou 100%... Se eu fosse um dia governadora, eu seria uma governadora municipalista. Não sendo do executivo, porque eu tenho pavor, eu tenho um pouco de medo, não sei, acho meio estranho o poder executivo. Sendo do legislativo, que eu acho que é o que eu nasci para fazer, eu tenho muito apreço à Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu acho que é o melhor lugar do Brasil para trabalhar, é a melhor assembleia, é um lugar onde dá para dialogar, dá para conversar com todos os espectros políticos. É uma assembleia de diálogo, é uma assembleia cortês, onde dá para trabalhar. Diferente, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro, que volta e meia a gente vê uns caras saindo no soco, né? Não sei se você já Pois é, né? A Lesp, a Lerge. Já vi. Então, a Assembleia de Santa Catarina é um modelo aí de cortesia, de profissionalismo. Eu gosto muito daqui. E não só isso, não tem outro estado melhor no mundo do que Santa Catarina. Até fora do Brasil. Santa Catarina é o paraíso. Eu tenho um colarzinho que eu não tiro desde o dia que eu me elegi, que é o mapa de Santa Catarina. Eu amo aqui, não quero ir para Brasília. Se eu for senadora, eu vou fazer um projeto de lei para o senador poder trabalhar remotamente no seu estado. Aqui é muito bom. E a CPI do aborto é uma oportunidade de demonstrar a importância de os bons deputados estarem na sua região, permanecerem na sua região. Todo mundo quer subir, né? Quer galgar cargos. Sim. Eu amo ser deputada estadual e, se depender de mim, vou continuar sendo. Por quê? Aqui nós conseguimos realizar essa CPI como deputada estadual. Se eu fosse deputada federal, nós temos bons deputados federais. Inclusive, quero mandar um abraço para minha amiga deputada Carol Detoni e também para o deputado Daniel Freitas. Os dois apoiaram, são do meu partido e apoiaram a CPI do aborto desde o início. E é muito importante o apoio deles. Mas lá onde eles estão, eles não conseguiriam fazer essa CPI andar. E nós estamos fazendo a CPI do aborto aqui em Santa Catarina porque eu sou deputada estadual. Se não fosse estadual, não haveria essa CPI. E é uma CPI importante para o Estado, mas também para o Brasil todo. Deputados e formadores de opinião do país todo estão de olho nessa CPI. Ela vai investigar um objeto específico, né, um fato específico, muito objetivo, que foi o aborto de um bebê de 7 meses viável. Para quem está em casa, o que significa viável? Um bebê considerado viável quando ele pode ser tirado da barriga da mãe e sobreviver sem a mãe numa UTI neonatal com os cuidados necessários. Veja, nem mesmo um bebê de 9 meses sadio, sem cuidado nenhum, vai sobreviver. Se você tiver esperar um parto normal, com 40 semanas, nascer o bebê e o abandonar, ele vai morrer. Porque ele não consegue cuidar de si sozinho até os 10 anos, 12, tem alguns aí com 35 anos ainda estão na cola da mãe. Mas, o que significa um bebê viável? Significa que ele tem condições de sobreviver fora do útero. Você pode cortar a barriga da mãe, fazer uma cesariana, tirar esse bebê, instalar ele numa UTI neonatal, aliás, assunto importante para a saúde pública, a UTI neonatal, e ele vai sobreviver, tem chance de sobreviver. Essa semana nós publicamos no meu Instagram o vídeo da Paola, uma menininha que nasceu com 1 kg e 27 semanas e sobreviveu, hoje está com 8 anos, 11 anos. Então, muito, muito importante. O que essa CPI está investigando houve alguma irregularidade ou até algum crime na morte desse bebê viável de 29 semanas? Entre os fatos ensejadores para essa investigação, é preciso primeiro pontuar o seguinte: muita gente fala da CPI como se ela fosse uma politicagem ou algo completamente alheio às questões jurídicas ou de direito, fosse apenas um instrumento político de debater o aborto. O Ministério Público de Santa Catarina, que é presidido atualmente pelo Dr. Fernando Comim, o próprio Ministério Público está com 2 notícias de fato em andamento na comarca de Tijucas. Uma dessas investigações é sigilosa e outra é pública. A investigação sigilosa está averiguando se houve responsabilidade criminal do site Intercept e Portal Catarinas pela divulgação de imagens da audiência. E a outra notícia de fato, essa é pública, ensejada pelo próprio Ministério dos Direitos Humanos, porque provocou o Ministério Público de Santa Catarina a investigar. Está investigando a responsabilidade do Intercept, a responsabilidade dos médicos do hospital universitário que realizaram esse aborto
E outra coisa que pouco se fala, a responsabilidade ou a possível responsabilização dos pais da criança. Como que uma menina de 12 anos é encontrada em estado gravídico, ou seja, está grávida, de uma gravidez que aconteceu dentro de casa? Quem são os responsáveis? Pensa comigo, Léo. Se os responsáveis por essa criança são seus pais, e eles foram, hipoteticamente, coniventes, vamos imaginar que eles tenham sido coniventes, eles sabiam e foram coniventes. Seus pais, a mãe e o padrasto, foram coniventes com o abuso mútuo que acontecia dentro de casa, então eles não têm responsabilidade, ou eles não estão em condições de apelar pelo aborto. O pai e a mãe, que são omissos ou coniventes ao abuso de uma criança, não podem responder legalmente por eles ao ponto de solicitar o aborto. Então, o aborto foi solicitado porque não tinha responsabilidade por fazê-lo. Ou não. Se tudo isso que eu estou falando for hipotético, for uma suposição sem fundamento, então é preciso que seja comprovado. A família realmente não teve nenhuma responsabilidade. Existem muitas especulações sobre isso. Vocês que estão em casa lembram que a menina procurou um hospital universitário, a menina de 11 anos, com a sua mãe, para abortar o bebê na época, 5 ou 6 meses, na 22ª semana de gravidez. Então, muito tempo de gravidez já. E já era um bebê viável. Sem haver registrado nenhum boletim de ocorrência de estupro. Então, se falou em estupro, se falou que um homem tinha estuprado a menina, mas não era nada disso. Então, a mídia mentiu para as pessoas. Então, essa é uma das coisas que o Ministério Público de Santa Catarina está investigando. O que a nossa CPI vai fazer? Reforçar essa investigação. Está previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa e na Constituição Estadual que esta é uma possibilidade de ação dos deputados. Se é possível, é porque é legítimo. Então, é legítimo aos deputados, com os mesmos poderes que cabem ao Judiciário, investigar um fato como esse. E nós vamos investigar, temos 22 assinaturas, então mais da metade dos deputados, e eu quero agradecer a alguns. O primeiro a assinar foi o deputado Ricardo Alba, de Blumenau. O deputado Ismael dos Santos, da Assembleia de Deus, também foi um grande apoiador. O deputado Gessé Lopes e o deputado Lima, do meu partido, PL, também muito rapidamente se comprometeram. Alguns deputados foram muito rápidos em assinar, por isso eu lembro o nome deles, né, esses 4. Mas existem outros, né, são 22 no total. Vários, sim. E é muito importante falar sobre isso. São deputados de partidos diferentes. Se não me falha a memória, do MDB são 4 deputados. O partido que não assinou, que eu saiba, foi o PT. Somente o PT que não teve nenhuma assinatura. PSDB? Eu acho que o PSDB também não. Nem o Marcos Vieira, nem o outro eu não lembro. O Vicente Caro Pires. Nenhum dos dois assinou. Mas então, tirando o PT e PSDB, os outros partidos de alguma forma assinaram. O Jair Mioto, se não me falha a memória, do União Brasil agora, o deputado Jair Mioto, também um grande apoiador da nossa CPI. Então, não é uma CPI da deputada Ana. Teve um pessoal que falou, não é CPI, não é Comissão Parlamentar de Inquérito, é Comissão Parlamentar de Inquisição. Ah, por favor, né? Porque é uma comissão de inquérito assinada por 22 deputados. O processo investigativo brasileiro, ele é inquisitivo. Você tem que inquirir a pessoa, você tem que perguntar à pessoa como é que eu vou investigar sem perguntar. E, então, é um processo que é um requerimento que tem assinatura de diversos partidos e que tem, não um apoio formal, porque nenhuma das instituições formalmente apoiou a CPI, mas tem o apoio real, né? Você pode observar o Ministério Público se movimentando no mesmo sentido. É muito importante isso. Você que é mulher, que mora aqui em Itajaí, você que é mãe, esposa, mulher aqui de Itajaí, por mais absurdas que sejam as dores, os sofrimentos envolvidos nesse caso, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, nós temos uma bancada da mulher. Nós temos uma bancada feminina. Você é mulher e você pensa que tem uma bancada feminina lá para representar os seus interesses. A bancada feminina que nós temos na Assembleia neste momento, em inúmeras situações já emitiu notas de repúdio contra mulheres. Então, a nossa bancada da Assembleia Legislativa, da qual eu não faço parte, as outras mulheres, elas fizeram uma nota acusando a promotora doutora Mirella e a magistrada doutora Joana Ribeiro Zimmermann, acusando essas duas mulheres de estarem sendo incompetentes na execução do seu trabalho. Então, é muito importante para você que é mulher itajaiense e catarinense encontrar alguém que realmente represente os seus valores. Porque na época da eleição, você sabe disso, Léo, tenho certeza que você sabe disso, muitas mulheres, a maioria das mulheres, apela
como argumento de autoridade a sua condição de ser fêmea. Olha, vote em mim, você que é mulher, porque eu sou mulher também. Olha, não basta a pessoa ser mulher para representar o interesse das mulheres. A mim me parece que uma das coisas mais comuns às mulheres é o apego à maternidade, ou o respeito à maternidade, e o respeito às outras mulheres. Então, é muito, muito, muito importante a gente lembrar disso. Na Assembleia Legislativa hoje, nós temos uma maioria de deputadas mulheres que não representam os interesses pró-família e pró-vida. E prova disso é que a nossa CPI do aborto teve apenas uma mulher assinando o requerimento, que sou eu mesma. Nenhuma das outras colegas deputadas que falam tanto sobre ocupar espaço, sobre feminismo, sobre mulher ocupar espaço, nenhuma dessas mulheres assinou comigo. É impressionante isso. Vai ser a primeira CPI com relatoria feminina que eu me lembre aqui na Assembleia. Provavelmente a relatora vou ser eu e não tenho apoio da bancada feminina. Tá aí, voou, hein? Meu Deus, já bota a segunda pergunta aí. Voou o tempo. Ah, mais importante. Mete bronca. Não é só um movimento político. Nós temos mais de 120 mil assinaturas de cidadãos em apoio à CPI. Agora, olha, imagina, eu quero que você pense. O senhor, caso eleito, Calma, Eita, senhor. vamos lá. Calma, senhor, calma. Vamos lá. nosso setor estará comprometido Vai. Vamos ouvir ele. com os pedidos por tempo indeterminado? Ou existe a possibilidade de uma mudança de estratégia durante o mandato? O Laércio é presidente do CDL, deputada. As instituições se preocupam muito com o deputado vir candidato agora, eventualmente se eleger, e na metade do mandato vir ser candidato a prefeito, a vice-prefeito, ou alguma coisa nesse sentido, e Itajaí perder esse deputado, essa representação na Assembleia Legislativa. É uma possibilidade? Olha, não se preocupe, não corremos o risco de eu ser candidata a prefeita de Itajaí ou de Chapecó ou outra coisa. O meu lugar é no Legislativo, eu vou ser deputada estadual enquanto, pelo próximo mandato, se o povo acreditar que eu mereço esse lugar, e talvez mais um, o meu lugar é ali. Eu não consegui fazer, não por falta de habilidade minha, mas porque é assim que funciona na política, eu não consegui fazer 50% do que eu gostaria. Né? Eu ainda observo Santa Catarina em muitos lugares bem fundamentais sendo dominada pelo que eu chamo de progressistas, né? Esquerdistas, na verdade. Como é o caso da educação. Que não tem nada a ver com os progressistas de Santa Catarina, com os João Amin, né, gente? Não tem nada a ver com o João Amin. Não Inclusive, confundam. Eu quero mandar um beijo para o senador João Amin, para o senador Esperidião Amin e para o meu amigo João Amin. O deputado João Amin é um dos meus melhores amigos lá no parlamento. Olha, só eu não sei por que temos essa simpatia recíproca, mas talvez seja por causa do meu primeiro partido. O primeiro partido que eu me filiei foi o PP. E o senador Amin foi quem assinou a minha ficha de filiação, olha só que legal. 2016 ou 2015. E desde que eu entrei no parlamento, o deputado João sempre foi muito companheiro, assim, muito parceiro. Na CCJ, nós estamos os dois na Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante do parlamento. Então, mais uma prova do nosso trabalho atuante, estar na comissão mais cobiçada da Assembleia desde o início do mandato. E ele sempre é meu parceiro para pedir vista, para me ajudar a obstruir, a atrasar ou a avançar algum projeto de lei. Então, muito obrigado. É do jogo. Joga no mesmo time sempre, então. Sim, é um bom amigo, apesar de ser de partidos diferentes. E quando eu falo progressista, eu estou falando sobre o viés ideológico, não sobre o nome do partido, né? E um beijo, então, pro governador, candidato ao governo também, né? O Amin. Foi anunciado. Foi anunciado. E também um super beijo pro nosso candidato, o nosso pré-candidato ao governo, que é o senador Jorginho Melo, também meu amigo, me recebeu no PL de braços abertos, é importante dizer isso. Eu falei, quero. Ele disse, não sei o que é, mas eu concedo. Eu nem tinha nem dito que queria entrar no partido, ele já estava lá me recebendo. Eu espero que não esteja entendendo o jogo político mais desnecessário, essas duas candidaturas ao governo, e principalmente ao Senado, né? Mas tá bom. Pois é. Eu espero que eu não esteja entendendo. Muito candidato, né? Dois desnecessários, né? Muitos candidatos. Poderíamos ter ter Senado, menos. que é eleição majoritária, não vai ter nem segundo turno vai ter, não dá para juntar lá na frente. Vai entregar. Mas tá bom, vamos lá. Pois é. Eu sou suspeita para falar. Eu tenho que fazer o que o capitão manda, né? Eu faço o que o Bolsonaro manda e obedeço o que o Jorginho manda também. Eu vejo só os homens mandando em mim, né? Situação. É machismo na política. Acho que tu manda neles. Se eles me ouvissem, seria bom.
Seria A senhora estava falando que tinha mais de 120 mil pessoas que assinaram. 120 mil brasileiros que já assinaram E aqui em Itajaí foram 9 vereadores que levamos lá a assinatura. 9 vereadores e os 10 conselheiros tutelares. Então, Itajaí esteve realmente representando em peso essa... Vereadores, conselheiros tutelares, muito obrigada a vocês. Itajaí é maravilhosa. Eu digo o seguinte, com todo o carinho que eu tenho por Chapecó, mas quando eu mudei para Itajaí, me deu uma onda de sorte e coisa boa na minha vida. Rapaz, eu não sei o que tem essa cidade, hein? Não sei, mas eu não saio mais aqui. Até mudei meu título, né? Que antes eu votava em Chapecó, agora eu mudei para Itajaí. Eu vou votar em Itajaí, entrar no meu carro e correr para Chapecó para acompanhar o resultado de lá. Então tá aí, ó. Deu corte, André? Essa daí é dar um Reels legal. Marca aí. Vamos para a terceira pergunta? Senão a gente vai avançar no tempo aí. Vamos para a terceira. A terceira pergunta é do presidente do Sindicato dos Conferentes. Em Itajaí existem muitos pré-candidatos. Já estão em pré-campanha, já estão trabalhando forte na próxima eleição para deputado federal e estadual. Você, como pré-candidato, estaria disposto a se sentar com as lideranças políticas da nossa cidade e fazer um projeto pela nossa cidade, abrindo mão do seu projeto pessoal e do seu projeto partidário por um projeto por Itajaí, pelo amor pela nossa cidade? Bom, eu acho que eu já respondi, de certa forma, essa pergunta. O nosso trabalho dentro da Assembleia Legislativa e aqui com os prefeitos é um trabalho muitíssimo amistoso. Eu não crio problema. Se vocês vasculharem as minhas redes sociais, eu tenho 1.200.000 seguidores só no Instagram. Eu sou a deputada estadual mais influente do estado de Santa Catarina por 4 anos consecutivos. Eu tenho mais seguidores e leitores do que o governador, os senadores e os deputados federais. Então, mesmo assim, você pode vasculhar as minhas redes sociais, você não vai encontrar o nome de um prefeito ou de um deputado. Eu não usei até hoje, nenhuma vez eu precisei usar, meus mais de 1 milhão de seguidores, usar o apoio deles para difamar uma pessoa ou para prejudicar uma pessoa. Até hoje, embora muitos merecessem, é importante dizer isso, até hoje nós não fizemos isso e não faremos. E essa pergunta sobre colocar o projeto pessoal acima do projeto político, eu não tenho um projeto pessoal. O meu projeto é só político. Eu não tenho, se fosse depender da Ana Campagnolo, que não é política, o meu projeto pessoal era ficar na minha casa com minha filha lendo meus livros. Franca, porque a pergunta é para todos os pré-candidatos, né? Então a gente tem diversos pré-candidatos, deputado, é diferente. A maioria não é deputado, né? A exceção que veio aqui, deputados, que o Mocelin só que é deputado. Querido, e agora beijo, Mocelin. E agora vem para federal, né? Então, provavelmente vem para federal. Então, assim, a gente vê na cidade diversos candidatos que têm uma viabilidade baixa de eleição. Então, a preocupação da instituição, do presidente do sindicato, o Guapiano, é essa. Poxa, será que não dava para a gente fazer mais um deputado, né? Isso talvez diferente da senhora, porque a senhora já é uma deputada com uma abrangência estadual, com voto no estado inteiro e, né, vamos falar que dificilmente não vai se reeleger, está na mão do povo sempre, mas tem uma probabilidade de reeleição muito clara e objetiva. E diferente de outros candidatos, pré-candidatos, né, que poderiam se unir em alguma força. Acho que entendi a tua pergunta e agora eu até devo concordar. Não só aqui em Itajaí, mas até no nosso estado a gente está vendo esse cenário, né? São muitos candidatos. Realmente, desde que eu entrei para a política, eu observo isso. Muitos projetos políticos que são prejudicados por ambições pessoais ou até por vaidade. E isso realmente tem que ser pontuado. Dentro dos partidos políticos é uma verdadeira guerra o tempo todo, né? Em relação a ocupar esses espaços. Respondendo à pergunta, como se ela tivesse sido feita especificamente para mim, o meu compromisso em ajudar o munícipe extrapola a posição política do prefeito ou dos deputados da cidade. Já teve situações em que nós fomos para um município onde o prefeito não quis nos receber. Não, porque eles pensam que a deputada Ana é a bolsonarista fundamentalista religiosa e eles acham que não vão conseguir conversar comigo. Então, já teve situações em que a gente foi em uma prefeitura e o prefeito não quis nos receber. O que a gente faz? O cidadão que nos ligou, o cidadão comum, liga no telefone, aqui no e-mail da assessoria. Nós fazemos a emenda e mandamos o recurso para o município em nome do cidadão. Seu Zé, seu João, Dona Maria, da quitanda, da fruteira, seja lá do que for, e nós mandamos o recurso e assinalamos lá, foi um pedido do fulano.
O prefeito não conversa com a gente, mas nós vamos mandar o recurso para o fulano. Então, o meu compromisso com o Itajaí independe do prefeito. Obviamente que se eu puder, na minha trajetória política, influenciar uma eleição, eu vou apoiar o candidato que seja do meu espectro político, que combine com as minhas cosmovisões. Mas, obviamente, o nosso comprometimento com a cidade não afeta em nada. Tanto é que nós mandamos aí quase 4 milhões de reais em recursos para Itajaí, destino de emendas parlamentares, mesmo não sendo nem partidária, nem amiga íntima do prefeito Volney Morastone, né? Ele tem muitos acertos e também tem muitos erros, que não convém ao caso, né? Mas, se for necessário parabenizá-lo, eu vou fazê-lo. Se for necessário criticá-lo, eu vou fazê-lo, sem nunca pessoalizar a questão. E, então, essa resposta, eu acho que ele é presidente do sindicato, né? Sim. Então, pode ter certeza que nós vamos receber qualquer um, exceto o MST. O resto a gente conversa. Com todo o resto a gente conversa. Tá aí. Estamos chegando ao fim, então, do nosso podcast. Eu quero os meus livros. Estou vendo os livros da deputada ali, mas eu quero os meus. Os meus livros, que eu vou aproveitar que ela veio hoje e pedir para ela assinar. Mas olha que chique. Olha só. Não vai vender esse autógrafo quando eu for senadora, hein? Não, a minha filha tem um que é quando nós fomos levar o documento do Conselho Tutelar. É verdade. Foi você que foi lá no gabinete com aquele documento. Agora eu tô me prazer, lembrando deputada. de ti. Tu queria falar que tu foi, né? Então eu tô te dando essa deixa. Mas todo Dizer que mundo... foi ele que foi. Não preciso falar, todo mundo viu, deputada. Exibido. Esse é pra ti? Ou é de presente pra alguém? Para mim. Vamos ver. O pessoal que vai reclamar que eu estou pedindo para a deputada assinar, escreva um livro que eu compro e peço para vocês assinar também. Pode? Escrevam aqui. Deixa eu só falar pro pessoal. Olha, pessoal, esse livro que o Léo tá na mão aí vendeu 100 mil cópias. Mostra aí, Léo. A capa dele. Se tu fazer merchan, Léo. Vendeu 100 mil cópias, é um livro sobre os perigos do movimento feminista. E esse outro aqui, menorzinho, é a mesma... Essa mais ou menos a cabeça aqui é mesma de João temática. Batista? Cabeça de João Batista. Tá, deixa eu ver. Perdeu a cabeça. Não imaginava ele assim. Porque Onde é defendia que conseguiu essa valores foto? morais. Foi uma pintura do século XIX. Obrigado. Tá aí com o marido, com a filhota. Ai, queridos, um beijo pro meu marido. Foi engraçado as últimas caixinhas de perguntas que botasse no Instagram. Agora eu ri, o pessoal perguntando. O que eles perguntou foi cada pergunta, Tava né? engraçado as respostas. Parece que eu sou a mãe de Ná em vez de ser deputada, né? Cada pergunta que sai lá. Perguntas, dicas amorosas. Você que é cidadão catarinense? Deputada, como é que eu faço para lavar o Itajaense. prato, não sei o quê? Deputada, como é que eu faço para... Ô, Léo, coloca aí na tela o meu Instagram pro pessoal me encontrar lá. Lá tem os projetos de lei. Lá tem tem os links dos projetos de lei, dos cursos, dos livros, dos nossos ofícios, dos nossos requerimentos. Como eu disse, a deputada mais influente do Estado nas redes sociais. Aí. Para o amigo Léo Severino, com carinho, parabéns pelo projeto que tem desempenhado pelo melhor podcast de Santa Catarina. Obrigado, deputada. De nada. Você merece, Tá você aí, merece. Legal. Obrigado. Deputada, fique à vontade para falar com o povo de Itajaí. Pessoal, olha só, muitos candidatos e pré-candidatos importantes na sua cidade. Eu não tenho absolutamente nada de mal para falar de ninguém. Eu só quero que você conheça o meu trabalho. E toda vez que você ouvir, a deputada Ana não é de Itajaí, apesar desse sotaque, acredite em mim e investigue no nosso site anacampanholo.com ou no site da Assembleia Legislativa. Nós temos todos os nossos requerimentos, ofícios, tudo que nós fizemos, não só pela cidade de Itajaí, por todos os municípios da ANFRE e pela região. Vasculhe e investigue, não acredite nesse tipo de falatório. E mais, mantenha seu voto aqui na região. Digo mais, a gente tem 160 mil eleitores aqui. Sim. Com 160 mil eleitores, dá para eleger 3, 4 estaduais. Se você não gosta da deputada Ana, não vou votar nessa deputada de jeito nenhum. Então, vota em outro candidato que seja com a mesma visão, com a mesma cosmovisão e que seja aqui da nossa terra. Na última eleição, só para vocês se situarem, nós fizemos apenas 3.200 votos aqui no município de Itajaí, porque eu tinha chegado na cidade há pouco menos de 6 meses que eu estava na cidade. Então, eu acho que as pessoas não tiveram tempo de me conhecer. Mas agora você tem tempo de me conhecer e você tem acesso às nossas redes sociais com mais de 5 mil publicações, todos os nossos projetos de lei, todos os recursos que nós enviamos. Eu mostrei aqui para o Léo.
E também está disponível na internet para onde foram as emendas, quais são os nossos projetos de lei. Eu fui a única líder de bancada e líder de partido mulher na Assembleia Legislativa. Sou a única mulher conservadora do Parlamento Catarinense. Então, se você é católica, cristã, evangélica, a única deputada à reeleição, pré-candidata à reeleição, que defende os valores da família conservadora, que já fez isso e que pode dar provas disso, sou eu. Então, se você é mulher, pense com carinho 2 vezes mais sobre isso e qualquer cidadão itajaiense deve conferir lá os detalhes do nosso trabalho. Tenho certeza que eu não vou decepcionar você. Tá aí, deputada, obrigado pela sua presença. Obrigado por você que está aí até agora nos assistindo. Põe esse episódio para frente, curta, comenta, compartilha, fala bem, fala mal, mas fala da gente que dá engajamento, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe e até a próxima. Valeu, pessoal.